Graças e paz, povo, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 2 Coríntios, agora o capítulo 12, né? Já estamos chegando ali no final da carta, né? Só tem o capítulo 12 mais o capítulo 13, nós já encerramos essa carta. Mas enfim, vamos continuar. O capítulo 12, Paulo ainda continua com o seu momento de insensatez, é o que ele vai dizer ali no versículo 1, né? Por que eu digo esse momento de insensatez? Porque ele ainda continua a gloriar-se, né? No capítulo 11, ele fala que ele se gloria nas fraquezas dele. Ele conta as suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, aquilo que ele havia enfrentado por conta do evangelho, por conta do amor, o amor ao evangelho, o amor a Cristo, o amor aos povos. E agora, ele vai contar uma experiência sobrenatural que ele teve. E aí ele começa no versículo 2 dizendo: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele começa a contar uma experiência pessoal. Só que ele diz que ele conhece um homem. Ele não diz que é ele, esse homem é ele, porém vai ficando evidente que é esse homem quando nós vamos lendo o texto. Mas ele não diz ser ele por conta da má impressão que ficaria a respeito dele. Talvez o pessoal falava: nossa, que cara arrogante, que cara soberbo, tá contando aí que foi lá e viu Deus e tal. Então ele vai contando: ó, conheço o homem, né, que há 14 anos. Esse há 14 anos eu entendo que é um período que a Bíblia ela não vai relatar a respeito de Paulo. Em Gálatas 1,17 vai falar que logo depois da conversão de Paulo, ele fica um tempo em Damasco, ele vai para a Arábia e fica lá aproximadamente 3 anos, é o que alguns historiadores dizem, e aí ele volta para Damasco. Então esse período, há 14 anos, eu acredito que seja esse período que ele esteve na Arábia. Foram experiências sobrenaturais que ele acabou tendo ali com Cristo. Eu acredito nisso, eu acredito que o próprio Cristo ensinou a Paulo esse período que ele ficou na Arábia. Então ele vai falando, ó, 14 anos atrás, eu entendo que é esse período que ele esteve na Arábia. E ele diz o seguinte: terceiro céu, terceiro céu. Algumas pessoas interpretam que o terceiro céu funciona da seguinte forma: a atmosfera que nós vivemos, né? O espaço sideral onde estão as estrelas, e então vem o terceiro céu. Ele está acima do espaço, acima do universo. Mas eu compreendo, na verdade, que é mais não é um local físico, mas mais um local espiritual, um local sobrenatural, não um espaço físico, como alguns entendem. Eu acredito ser mais um local espiritual. E aí Paulo vai dizer ainda no terceiro versículo que ele não sabe se foi no corpo, se fora do corpo, né? Então a experiência que ele teve, na verdade, ele não tem uma certeza de que se ele foi lá, esteve presente fisicamente naquele lugar, né? Ou se foi fora do corpo que ele foi para aquele lugar. É o que ele diz ali no final do versículo 2 e no versículo 3, né? No versículo 4 ele fala a respeito do paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Quais não é lícito o homem referir. Então ele fala a respeito do paraíso. Esse paraíso, na verdade, é o terceiro céu que ele foi visitar, né? Esse espaço sobrenatural, esse espaço espiritual. E lá ele ouviu coisas que não é lícito falar, não é permitido ele falar. Não foi permitido a Paulo contar essa experiência que ele teve, mas ele diz que ele teve essa experiência, né? O versículo 5, na versão ARA, não dá uma impressão de que não foi, que não foi Paulo, mas a versão NVI e NVT dá uma impressão de que não foi Paulo, né, que teve essa experiência. Mas foi Paulo, eu acredito que foi Paulo que teve essa experiência, apesar de alguns dizerem que não foi Paulo. Eu entendo que Paulo, como eu disse ali no versículo 2, ele não queria se gloriar, se vangloriar aí nas suas experiências, contar vantagem a respeito das suas experiências, né? Até porque, na verdade, a experiência foi promovida pelo próprio Senhor. Não foi porque Paulo era um cara que orava muito. A Bíblia não fala nada a respeito disso, fala que ele teve essa experiência. E o mérito não é de Paulo, porque Paulo é um homem bom, porque Paulo é um homem santo, porque Paulo é isso. Não, é porque Deus quis promover essa experiência para ele. Então, não tem como ele se gloriar de algo que não foi ele quem promoveu, que foi ele que ele tocou o coração de Deus através da sua vida e aí Deus levou ele para esse lugar. Eu não acredito dessa forma, eu acredito que é uma experiência para que se cumpra um propósito de Deus sobre a vida de Paulo e sobre a vida das pessoas pelo qual ele pregou, né? E aí ele vai dizer que ele se gloria, né, salvo nas minhas fraquezas. Então, como disse no capítulo 11, né?
Paulo ele vai se gloriar nas suas fraquezas e não ele quer se gloriar mais nas suas fraquezas. E aí a gente vai entender o porquê aí na continuação desse versículo. E no versículo 6, apesar de Paulo não querer se gloriar, ele vai dizer o seguinte: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio ou insensato, porque direi a verdade. Né? Então Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou me gloriando, estou contando uma experiência. Porém, se eu quiser me gloriar, eu estarei falando a verdade. Foi algo que eu vivi, não estou contando uma mentira, né? Mas ele fala assim que ele não quer fazer isso porque ele quer se abster de que as pessoas enxerguem mais nele, ou mais do que vê nele ou do que ouve dele. É isso, a preocupação dele é essa, né? Ele quer evitar que as pessoas pensem algo mais de Paulo, porque ele teve essa experiência, então ele é um santo, então ele é o melhor, então Paulo é o cara. Então a ideia de Paulo é que por mais que ele pudesse contar a verdade, não seria vanglória, porque é um fato aquilo que aconteceu com ele evitava para não parecer arrogante às pessoas. O versículo 7 talvez aí seja um dos versículos bem conhecidos da Bíblia, né? Que fala a respeito do espinho na carne de Paulo, né? Diz assim: para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O versículo 7 fala sobre esse espinho na carne de Paulo. E, meus queridos, eu acho um pouco fútil a gente tentar descobrir o que é esse espinho, até porque a Bíblia não fala a respeito desse espinho. Fala que era um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender a lição. Não tentar descobrir o que é esse espinho, mas entender a lição. Então, o que fica claro? Que o espinho na carne de Paulo era um enviado de Satanás, ou seja, era uma obra maligna. Contudo, o apóstolo ele compreende a soberania de Deus, a soberania divina, entendendo que Deus é esse ser, eu falei num vídeo anterior aí, que Deus é esse ser invisível que supervisiona toda a nossa vida, todo o processo que nós estamos vivendo, né? Ele tem esse poder, né? E aí, esse espinho qual a finalidade dele? Evitar a exaltação de Paulo, o orgulho de Paulo, evitar uma altivez de Paulo, por conta das grandes revelações que ele teve. Então, qual que é a lição que nós aprendemos? A primeira lição que nós aprendemos nesses versículos 7, 8, 9 e 10 aqui, a primeira lição que nós temos que aprender é que até mesmo o enviado de Satanás nos serve como forma de Deus trabalhar em nossa vida. É isso que nós temos que entender nesse versículo. Mais do que procurar saber, né, o que é esse espinho. Era um pecado, era uma mulher, era um problema físico. Cara, a Bíblia não fala sobre isso, mas fala que isso evitava a exaltação de Paulo. Então essa é a lição. O mensageiro de Satanás segurava a soberba, o orgulho de Paulo. Então Satanás era usado pelo próprio Deus para evitar que Paulo se ensoberbecesse. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. O versículo 8 e o versículo 9, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, ao versículo 8, que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O versículo 8 e o versículo 9, eu creio que Paulo ele deve ter feito essa oração antes de entender que esse mensageiro de Satanás era para trabalhar na vida dele. Então ele deve ter feito: Senhor, não aguento mais isso. Pai, afasta de mim essa situação, porque tá difícil para mim. Então eu creio que essa oração Paulo fez antes de entender a lição que Deus estava... antes de entender que Deus estava trabalhando na vida dele, né? Porém, o Senhor responde, quando ele ora por essas 3 vezes, o Senhor responde: olha, a minha graça te basta. Então aqui fica a segunda lição. A segunda lição que aprendemos é que a graça de Deus sempre será suficiente. A graça de Deus sempre será o bastante. Devemos estar e nos sentir satisfeitos com a graça de Deus. De repente você não tem tudo que você tem, mas o que você tem é a graça de Deus a graça de Deus através de Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz. Então você obteve salvação, obteve acesso a Deus pela graça
por meio de Jesus Cristo. Então, se você não tem nada financeiramente, se você não tem uma boa vida, entenda que o que você tem já é o suficiente. Você encontrou salvação através de Jesus Cristo, por meio da graça de Deus. Amém? Essa é a segunda lição que nós podemos aprender. E a terceira lição está também nesses versículos dizendo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E aí está a terceira lição. Olha, por isso até, né, no versículo 9, no versículo 10, Paulo vai falar que ele se gloria nas fraquezas, né, porque quando sou fraco, então que sou forte. Então, essa é a lição do porquê Paulo fala, olha, eu me glorio nas fraquezas, eu me glorio nas minhas dificuldades. Por quê? Porque é nessa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Então, quando nós somos fracos nisso, o poder de Deus é forte em nós. Por quê? Porque nós sabemos que não é a nossa mão, não é nossas condições, não são nossas condições, não são não é a nossa vida em santidade, não é o nosso nível de conhecimento bíblico que vai gerar algo que vai mudar, que vai aumentar o poder de Deus, mas é na sua fraqueza, porque você entende que você não é nada. Quando você entende que você não é nada, então você vai compreender que Deus é poderoso na sua vida. Amém? É isso que está dizendo aí nos versículos 8, finalzinho do 9 e o 10, né? E a gente vai perceber que ele fala isso, né? No 2 Coríntios 11:30, ele vai falar assim que ele, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, Paulo tinha esse entendimento e é isso que ele faz, ele se gloria na própria fraqueza. Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11 diz o seguinte, tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, e ainda que nada sou, né? Paulo, se ele estivesse sendo insensato, ele está dizendo o seguinte, olha, se eu estou sendo insensato é porque vocês, coríntios, me levaram a agir dessa forma, ouvindo a insensatez, né? Dando ouvidos à insensatez desses tais apóstolos, desses super apóstolos, né? E por mais que Paulo não fosse nada, porque ele não se considerava nada, é o que ele diz ali no final, ó, ainda que nada sou, né? Paulo, você vai perceber nas suas cartas que ele vai dizendo que ele não é nada, né? Em 1 Coríntios 15:9, ele diz ser o menor dos apóstolos e nem sabe nem deve ser chamado de apóstolo. Em Filipenses 3:8, ele diz que todo o seu conhecimento era perda, tudo aquilo que ele já sabia era perda, comparado à grandeza do Senhor. Em 1 Timóteo 1,15, ele diz que ele é o pior dos pecadores. Então, Paulo, ele não se considerava nada. Mas por mais que ele não se considerasse nada, contudo, deveria haver um certo reconhecimento por parte da igreja de Corinto, porque Paulo foi o primeiro a levar o evangelho de Cristo àquele lugar. Então, se Paulo estivesse sendo insensato, é porque eles davam ouvidos a esses super apóstolos e a insensatez desses super apóstolos, contando vantagem, contando seus feitos, suas experiências, e o povo dando ouvido. Então ele falou, então já que vocês querem ouvir, eu vou contar as minhas, porque eu sou um apóstolo também. Então eu vou te contar as minhas experiências. Mesmo que ele não se considerasse nada, ele tinha uma experiência com o Senhor. E no versículo 12, Paulo vai apresentar então as suas credenciais de apóstolo, né? E aí é o que aconteceu naquele local, né? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, Paulo, através da vida de Paulo, Deus curou pessoas, teve sinais, prodígios e maravilhas ali através da vida de Paulo, né? E ali, então esse era o sinal do apostolado de Paulo. Então aqui, ó, vocês querem minhas credenciais? Então tá aqui, ó, é tudo isso daqui que eu fiz já na vida de vocês. O versículo 13... É um tom de ironia, né? Paulo diz o seguinte, porque em que tendes vós sido inferior às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Paulo está sendo irônico mais uma vez, olha, vocês não foram inferiores a nada, a qualquer outra igreja, a não ser no fato de eu trazer para vocês aqui o Evangelho de Cristo gratuitamente. É o que ele vai dizer, o que ele está dizendo aqui vai corroborar com o versículo 7, com o versículo 21 do capítulo 11, né? É mais ou menos o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha,
perdoe-me, né, por não cobrar para lhes apresentar o Evangelho de Cristo, por não ser peso a vocês. Sou fraco demais para cobrar de vocês um dinheiro para pregar o Evangelho. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Nesse versículo 13. Ele está sendo irônico. Ó, ele me perdoa a injustiça de não ter sido peso para vocês. Deveria ter sido, né? Já que vocês valorizam tanto pessoas que cobram de vocês, te esbofeteiam a cara, é o que ele vai dizer ali no capítulo 11. Já que vocês dão tanto valor a esses caras, devia ter feito isso com vocês também. Mas eu fui injusto. Fiz com outras igrejas, até mais pobres, mas não fiz com vocês. O versículo 14... ele diz o seguinte: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, né? Paulo vai deixando claro que essa é a terceira visita, que já deveria ter sido feita, né? Quando nós lemos 2 Coríntios 2:1, Paulo já deveria ter ido até a igreja de Corinto, e aí foi talvez um dos motivos desses apóstolos, esses super apóstolos, questionarem a verdade de Paulo, questionarem a palavra de Paulo, porque ele falou que ia lá visitar e acabou não indo visitar. Então já era para ele ter ido a visitar por essa terceira vez, mas ele estava adiando, e você vai ver lá em 2 Coríntios 2:1 por que ele estava adiando essa visita. E mesmo que ele fosse visitar, ele não ia novamente ser peso para aquele povo, porque um pai deve deixar então o dinheiro para o filho, é o que ele vai dizer ali no versículo 14, né? Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, é o pai que tem que deixar algo para o filho, é o pai que tem que entregar algo para o filho. E Paulo se considerava um pai espiritual daquele povo, porque ele foi o primeiro a pregar o evangelho naquela região. Então, ele considerava um pai, ele não queria cobrar nada daquele povo, ele queria abençoar aquele povo. E o versículo 15 ali uma declaração de amor, novamente uma declaração de amor de Paulo com aquele povo, né? Ele assim, olha, eu não vou cobrar nada de vocês, e pelo contrário, eu vou gastar tudo que eu tenho, a minha vida, por causa de vocês, em prol da vossa alma. E aí ele vai dizer assim, mesmo que eu fazendo isso, vocês me amem menos. Mesmo que eu me entregando totalmente a vocês, vocês me amem menos. Ainda assim, vou gastar tudo que eu tenho, tudo que sou, para que vocês possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo ali no versículo 15. Versículo 16, ele vai dizer o seguinte: pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Aqui eu acredito, novamente, é uma acusação daquele povo a Paulo, né? A acusação provavelmente foi a seguinte: olha, Paulo está dizendo que não foi pesado, mas ele é astuto, ele é esperto, ele não vem aqui pedir dinheiro para vocês. Ele pede para que outros venham recolher o dinheiro, e aí ele fala assim, não, é para Jerusalém, é para os pobres, e na verdade é para ele. É isso que a acusação foi essa, que ele era esperto, ele era astuto, ele não pede dinheiro pessoalmente, ele pede para outros irem lá, né, os enviados de Paulo, e aí eles recolhem o dinheiro e levam para Paulo. É isso que essa é a acusação que eles fizeram a Paulo. E aí no versículo 17 e o versículo 18, eu acredito ali que uma resposta um pouco áspera, um pouco mais dura, mais severa ali de Paulo, né? Não dá para não dá para entender dessa forma apenas lendo, mas quando você vai lendo o contexto, se fosse eu que estivesse escrevendo, talvez eu estaria escrevendo um pouco mais bravo, que ele diz o seguinte, né? Eles estão acusando Paulo de ter usado outras pessoas para recolher dinheiro para ele. Então ele diz o seguinte: porventura vos explorei por intermédio de alguém daquele que vos enviei? Essas pessoas que eu enviei para vocês, eles exploraram vocês? 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Eu leria dessa forma, né? Que Paulo estava bravo. Ó, mandei Tito aí, Tito explorou vocês? Né? Ou qualquer outra pessoa que eu enviei para vocês eles exploraram vocês? Eles não estão andando no mesmo espírito que eu? Eles não estão caminhando da mesma forma que eu? Como é que vocês estão falando que eu peguei dinheiro de vocês através desses caras, se esses caras também são homens de Deus, homens simples, que não estão buscando dinheiro? Como é que vocês me acusam disso, sendo que vocês viveram com Tito e as outras pessoas aí? É mais ou menos isso que eu interpreto que Paulo está dizendo, né? E aí vamos lá para o versículo
19, Paulo está dizendo, olha, isso aqui não é uma carta de desculpas, eu não estou pedindo desculpa não. Vocês estão pensando que estou pedindo desculpa? Eu não estou pedindo desculpa não. Desculpa por quê? Pelas acusações que fizeram dele. Por que ele não pediu desculpa? Porque as acusações eram falsas. As acusações que fizeram a respeito de Paulo eram falsas, então por que ele pediria desculpa? Talvez poderia ser por conta daquela carta mais severa que nós encontramos ali em 2 Coríntios 7:8. Talvez fosse por aquela carta que ele tivesse pedindo desculpa, mas ele também diz o seguinte, eu fiquei feliz por conta da tristeza que vocês... porque a carta trouxe tristeza na vida de vocês, mas a tristeza foi segundo Deus, segundo a vontade de Deus, que trouxe arrependimento para a vida. Então Paulo não está pedindo desculpa. Se vocês acham que eu estou pedindo desculpa, não é desculpa. É o que ele está dizendo ali no versículo 19, né? Falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, é para a vossa edificação. Estou falando que eu falo para vocês é para que vocês cresçam. Estou falando que eu falo para vocês é para que vocês amadureçam. Né? Um pai que ama, né? Ele vai corrigir seu filho. Um pai que dá tudo para o seu filho, ele está mimando seu filho, está aleijando seu filho, impedindo ele de crescer, de amadurecer. E aí quando chega na fase adulta, acaba não conseguindo lidar com o não, lidar com os problemas, lidar com as dificuldades e acaba entrando talvez em depressão, angústia, crise de ansiedade. Eu estou falando que todos esses problemas são gerados por conta disso, mas isso também contribui. Amém? O versículo 20, o versículo 21, o recado de Paulo... o receio de Paulo é que ele chegue em Corinto e perceba que tudo que ele escreveu, as orientações dadas por Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, não serviram de nada. E eles permanecem no erro, sem arrependimento, no erro das contendas, das invejas, das porfias, da ira, do orgulho, da impureza sexual, da prostituição. Então, ali Paulo também... eu creio ser ali uma forma irônica de Paulo falar, porque eles estavam cobrando algumas posturas de Paulo, e Paulo falou assim, olha, eu espero que quando eu chegar aí, não encontre vocês da mesma forma que vocês estavam, né? Já que vocês estão me cobrando uma postura, me acusando e acusando falsamente, provavelmente vocês devam estar com a vida zerada, com a vida plena em Cristo. E aí é o encerramento, então, desse capítulo 12. E semana que vem nós estudamos capítulo 13, que será o último capítulo. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar vocês possam ter entendido essa explicação. Às vezes eu falo rápido, às vezes eu me enrolo, mas eu creio que de uma forma simples a gente está conseguindo compreender aí um pouco mais sobre a Bíblia. Tá bom? Deus abençoe vocês.